A Kaspersky, em nome da ScanSource. Gostaria desde já de agradecer a oportunidade. É sempre uma ótima ocasião falarmos aí sobre tecnologia, sobre segurança da informação e também falar um pouco sobre Kaspersky, né? Então, em nome de todos, eu gostaria de agradecer aí a oportunidade. Bom, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam seguros aí, que todos estejam bem. E apesar do momento complicado aí, com certeza isso vai passar o mais rápido possível, tá? Então espero que todos estejam seguros. Bom, a minha apresentação, como o Daniel já adiantou, eu não gosto muito de ficar fazendo apresentação PPT, eu gosto mais da interação. E se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, podem ir mandando, tá? Depois o Daniel, como ele disse, ele vai me falando aí as questões que surgirem. Se de repente surgir outro tipo de questionamento posterior à apresentação também, vocês podem ficar à vontade, ok? Então, nossa apresentação hoje tem como tema aí como se proteger das principais ameaças, mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Wellington Silva, eu sou Sales Engineer aqui da ScanSource. A ScanSource é hoje uma das maiores distribuidoras de tecnologia aí do mundo, tá? E, bom, meu trabalho basicamente é ajudar as revendas, né, no caso aí a SoftwareSul, a desenhar os projetos de segurança, de cibersegurança, no caso, ajudando a SoftwareSul com os projetos de Kaspersky, tá? Então, nós vamos identificar a necessidade do cliente, tá? E vamos desenhar aí a melhor solução para que nós consigamos atender todos os requisitos, toda a demanda dos nossos clientes, beleza? Trabalho na ScanSource já tem quase 10 anos e há 10 anos que eu trabalho focado na parte de cibersegurança, tá? Então já trabalhei com muitas outras soluções de antivírus, de endpoint, mas há 6 anos, 5 deles consecutivos, eu trabalho com o Kaspersky. Tá? Então, hoje eu sou o SE titular de Kaspersky. Então, toda a parte técnica é centralizada em mim, beleza? Tem o meu e-mail, mas como o Daniel já adiantou, quem quiser a apresentação, depois só solicitar, e aí o meu e-mail vai estar disponível para que vocês posteriormente possam me mandar algum tipo de questionamento, fiquem à vontade, tá? Bom, então esse cara sou eu. Agora, não poderia começar a falar de Kaspersky sem apresentar a Kaspersky, né? Então, eu separei aqui algumas informações bem breves, assim, para ser um cartão de visitas mesmo da Kaspersky, tá? Bom, a Kaspersky é uma empresa aí com mais de 20 anos de mercado, é uma empresa de Moscou, uma empresa russa aí que está desde 97 no segmento de cibersegurança, tá? Como é uma empresa global, a Kaspersky hoje ela tem produtos instalados aí em 200 países, ou seja, quase todos os países do mundo têm algum cliente Kaspersky, tá? Kaspersky é uma empresa gigantesca, possui quase 4.000 colaboradores, e o mais interessante desse número é que um terço desses colaboradores são voltados para a parte de desenvolvimento de produtos. O que significa isso, Wellington? Significa que a Kaspersky é uma das poucas empresas do mercado de cibersegurança que desenvolve 100% das suas soluções, tá? Então, dificilmente nós veremos a Kaspersky comprar uma outra empresa e adicionar aquela empresa ou aquela solução no seu portfólio, tá? Então, isso significa que as soluções são desenvolvidas do zero, a integração com toda a plataforma Kaspersky é completa, tá? Justamente porque é desenvolvido do zero, beleza? Bom, no mundo, esse número provavelmente já está defasado, porque esses números são do ano passado, mas são 400 milhões de usuários, tá? E 10% desse número está aqui no Brasil. Então, o Brasil hoje, para a Kaspersky, representa aí um mercado muito, muito importante. E nada mais justo do que ter uma infraestrutura da Kaspersky aqui no Brasil, justamente para poder apoiar os seus clientes e poder também ter essa proximidade aí no momento que um cliente, um usuário, precisa interagir com a Kaspersky, tá? Então, o suporte, obviamente, como é aqui, totalmente em português. Então, para os nossos concorrentes, alguns deles, a gente tem essa super vantagem em relação à parte de suporte,
tá? O headquarter da América Latina fica aqui em São Paulo, tá? Então aqui tem uma infraestrutura gigantesca que conta com toda a parte de suporte, até a parte de produto, vendas, fica tudo aqui em São Paulo, tá? Inclusive aqui também no Brasil tem um time de pesquisas de fraude, tá? Depois a gente vai ver algumas coisas aí desse time. É um time que tem aí os mais capacitados especialistas aí da parte de segurança da informação. Então, esse time é responsável pela descoberta daqueles malwares que a gente sempre ouve falar, tá? E esse senhorzinho aí, ele é o Eugene Kaspersky, ele que fundou a empresa leva o sobrenome dele, né? Então, essas são algumas informações aí importantes da Kaspersky, beleza? Agora mostrando um pouco como a Kaspersky ela é vista no mercado. É claro que a gente não tem muito tempo para mostrar Gartner, para mostrar outras análises de mercado, mas eu separei aqui uma análise técnica, tá? E isso é motivo de orgulho para a Kaspersky. Em todas as apresentações nós vemos esse slide e explicando um pouco de como ele funciona, tá? Esses testes, aliás, esse slide ele representa os testes técnicos que os produtos da Kaspersky foram submetidos no ano de 2019, tá? Então, no ano passado, a Kaspersky ela participou de 86 testes dos mais variados laboratórios. Cada logo que está embaixo significa um dos principais laboratórios, tá? Então, tem o AV Comparativos, AV Test e o Virus Bullet são os mais conhecidos. Então, o que eles fazem? Eles pegam as soluções de todos os principais fabricantes dessa parte de proteção para endpoint. Então, eles pegam produtos da Bitdefender, da Trend, da AVG, Sophos, e o que ele faz? Ele vai fazer os testes daquelas soluções em ambientes específicos para uma métrica específica. Então, ele vai pegar o produto e vai testar qual dessas soluções é mais efetiva na hora de bloquear malware. Então, ele vai dando lá uma nota e vai ranqueando esses fabricantes, tá? E o interessante é que a Kaspersky, ela participa de todos os testes. A Kaspersky, ela não foge de teste justamente por quê? Porque como é uma empresa que desenvolve suas soluções, nada mais justo do que ela ser submetida aos testes sem fugir de nenhum, tá? O que não acontece com os outros concorrentes, né? Então, naquele teste que ele sabe que o produto dele é um pouco mais difícil de se dar bem, então eles ficam fora desses testes, mas a Kaspersky não. Então, dos 86 testes que a Kaspersky participou no passado, em 81% ou 70 testes, a Kaspersky ficou entre os 3 primeiros, tá? E desses 70 testes, em 64 deles, ou 75% das vezes, a Kaspersky teve o primeiro lugar. É claro que quando eu faço esse tipo de apresentação, eu sei o que você está pensando agora. Mas ele está falando de Kaspersky, é óbvio que ele vai puxar a sardinha para o lado do produto que ele está apresentando. Não só isso, pessoal. Essas análises, esses testes, eles ficam disponíveis para qualquer pessoa, tá? Então, se de repente você está pensando em adquirir uma solução de antivírus, endpoint, e você quer saber como essa solução se comporta, os laboratórios já fizeram esses testes para vocês. Então, qualquer pessoa pode entrar no AV Comparativos, por exemplo, e filtrar lá o tipo de teste que ele quer ver e vai dar lá o ranqueamento, pontos positivos, pontos de melhora. Então, essas informações estão sempre disponíveis para que vocês façam a sua própria análise e a sua própria validação da solução, beleza? Bom, então agora que nós já apresentamos aí a Kaspersky, já sabemos como a Kaspersky está posicionada no mercado. Agora vamos falar de fato, começar a falar de fato das ameaças, tá? Eu vou falar sobre a parte de ameaças mais comum, mas eu não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir o Fantástico do último domingo. E eu até fiquei pensando ontem, poxa, alguém deve ter invadido o meu computador e ter adiantado a minha apresentação, porque eles fizeram exatamente o que eu estava pensando. Eles, acho que foi a matéria que abriu o programa, né, que eles falam do número de ameaças cibernéticas, enfim, fraudes que estão utilizando o coronavírus para ter o êxito na ação, tá? Então, eu já tinha separado na semana passada algumas reportagens
sobre isso, tá? Justamente os atacantes utilizando o coronavírus como um plano de fundo para que ele consiga fraudar e consiga enganar o maior número de pessoas e empresas possível, tá? E só um adendo antes de começar a mostrar essas reportagens. Isso aqui não é pregando o terror, não é assim vendendo, vamos mostrar o problema, deixar o pessoal aterrorizado e depois vamos chegar com uma solução mágica. Não, tanto é que nessa apresentação eu nem falo de produto, tá? Basicamente eu não vou falar de o produto da Kaspersky, XPTO faz isso. Não, eu vou só mostrar como está o cenário das ameaças, porque isso não é o terror, é a realidade, infelizmente, né? Então vamos lá. Você pode ver algumas notícias, até do Kaspersky Daily, só para que vocês entendam, esse blog da Kaspersky. Depois até quem quiser seguir é só colocar Kaspersky Blog lá no Google, provavelmente um dos primeiros links que vai aparecer. Então esse site eles divulgam sempre as descobertas que o time de fraude aqui do Brasil teve, então eles colocam dentro desse site, tá? Então quem quiser acompanhar aí o andamento do mercado de cibersegurança, pode seguir esse site da Kaspersky, que ele é bem completo. Bom, malware brasileiro usa coronavírus como isca. Trojan bancário, depois eu vou explicar o que é um Trojan, tá? Está escondido em um falso vídeo sobre construção de um hospital chinês que durou 7 dias. Bom, aqui sempre, né, vai ser, os atacantes eles vão usar uma forma do usuário acessar aquela determinada informação. Então, seja através da curiosidade do usuário, como é o caso, seja através de um senso de urgência do usuário, e, obviamente, por uma falta de conhecimento do usuário. Tá? Então, eles vão criar inúmeras ferramentas para que eles consigam ter essa interação por parte do usuário também. Beleza? E aqui, é claro, um vídeo de construção de hospital chinês, acho que todo mundo lembra desse caso, foi logo no começo aí da crise, e realmente é uma questão interessante, né? Mas veja só, uma coisa que aparentemente é só uma curiosidade, uma coisa inofensiva, pode aí trazer vários problemas se você não tem uma solução dedicada para esse tipo de proteção. Ataques a dispositivos móveis crescem 124% em março. Aqui também é mais uma reportagem aqui da Kaspersky, tá? Especialistas da Kaspersky acreditam que o cenário de trabalho remoto e ataques via WhatsApp usando o Covid-19 puxaram o crescimento. Isso é óbvio, né? Muitas pessoas estão trabalhando de casa, né? Então o WhatsApp passou também a ser uma ferramenta aí para troca de informações aí do trabalho. Então os atacantes eles vão buscar também essa brecha. Lembre-se, os atacantes eles vão tentar todas as formas de atacar um sistema, então seja um computador, seja uma rede, seja um celular, enfim, qualquer dispositivo que contém informações, os atacantes eles vão tentar penetrar nesse tipo de situação, tá? Pesquisadores revelam um aumento de 30.000% de ameaças cibernéticas relacionadas à pandemia. Óbvio, no mês de março foram 380 mil ataques maliciosos descobertos, tá? Então, Wellington, mas quando nós estamos num momento normal, isso não acontece? Não, isso acontece todos os dias, independente do momento que estamos vivendo. Mas é claro que quando tem um evento aí global, eles vão utilizar isso para ser mais efetivo e ter aí um ataque... um sucesso no ataque, né? Então até nessa reportagem eles citam aí a reportagem anterior da Kaspersky também, então para quem depois tiver aí a curiosidade, os links dessas matérias que eu estou mostrando aqui vão estar também disponíveis aí na apresentação para vocês, tá? Covid-19, ataques hackers contra empresas disparam durante pandemia, aumento registrado foi de 148%. Bom, muitas empresas, né, as que têm essa possibilidade de deixar os seus funcionários trabalhando em home office, ela fez isso, né? Inclusive é o caso da maioria de nós aqui, nós estamos trabalhando remoto, trabalhando de casa, e os atacantes eles perceberam o seguinte, falaram assim, olha, se tem muita gente trabalhando de casa, então significa que os computadores estão fora da infraestrutura de segurança, né, da infraestrutura lá da empresa, e a maioria dos computadores não tem uma configuração de segurança considerável, uma configuração de segurança básica, e também muitos computadores que serão utilizados para esse tipo de trabalho remoto, às vezes nem são computadores da própria empresa, tá? São computadores pessoais que o usuário vai utilizar ali para trabalhar nesse período. Então, nada mais justo do que a gente criar aí técnicas avançadas de ataque para conseguir
infectar um dispositivo desse usuário e conseguir ter acesso à informação ou da empresa ou uma informação pessoal, enfim, o que vier para eles é lucrativo, tá? E é só para terminar aqui. Ataque cibernético, mais um vírus para enfrentar em meio à pandemia. Então, nós estamos vivendo aí uma crise, não só uma crise sanitária, mas também quando a gente fala de cibersegurança, porque os ataques eles cresceram exponencialmente nesse período, beleza? Então, aqui são algumas informações que vocês, pesquisando aí no Google, 5 minutos, vocês conseguem puxar inúmeras reportagens sobre esse tipo de crime cibernético. Tá? Mas como que está dividido essas ameaças, né? Como que o mercado de cibersegurança enxerga essas ameaças? Qual a natureza dessas ameaças? Bom, 90% das ameaças, ou seja, 90% dos malwares, dos vírus, dos ataques cibernéticos, eles são efetivamente bloqueados por uma solução tradicional de endpoint, tá? Então, se você tem um antivírus que está atualizado, se tem um antivírus, obviamente, que seja uma marca conhecida e você adquiriu a solução, mantém a solução atualizada, esse produto ele já vai garantir 90% de proteção. O que está dentro desses 90%? São os ataques que já são conhecidos, né? São ataques que já têm uma assinatura na base de assinaturas do fabricante. Então, como os fabricantes eles compartilham essas bases muitas vezes, então 90% das ameaças já são barradas aí em qualquer solução, beleza? No passo 2 aqui, que é o 9,9%, é uma proteção um pouco mais avançada do que simplesmente a gente falar de endpoint, tá? Porque aqui vai entrar algumas outras soluções, como o EDR, com a parte de detecção e response aí dos dispositivos, tá? Porque muitas vezes alguns tipos de ameaça não são descobertas pelo antivírus, pelo endpoint, justamente porque necessita de uma análise mais detalhada e utilizar um recurso, por exemplo, de uma sandbox ou alguma coisa para analisar aquele tipo de ameaça que ainda não tem assinatura, tá? E o 0,1% são aquelas ameaças direcionadas, aqueles ataques que nós chamamos de APT, tá? O número é bem pequeno, mas isso causa um estrago gigantesco, porque aqui são campanhas de malware que são criadas aí pelos criminosos para atacar uma determinada empresa, enfim, um alvo específico. Tá? E aqui, da nossa parte, é necessário aí uma equipe extremamente experiente na questão da análise de segurança, tá? E é necessário também algumas ferramentas que façam esse tipo de análise mais profunda e faça esse threat hunt que a gente chama, né? Então, aqui é mais ou menos mostrando como que está dividida a natureza das ameaças. Wellington, então você mostrou essa pirâmide, então eu tenho 100%, se eu tiver esses 3 produtos, eu sempre vou estar 100% protegido das ameaças? Não, né? Não existe 100% de segurança. Se alguém um dia falou para você, adquira essa solução aqui que você vai estar 100% seguro, é mentira, não existe. Tá? Você pode estar protegido 99,9%, mas nunca vai estar 100% protegido, tá? Então aqui é só para que vocês entendam basicamente como está a divisão das ameaças hoje. E claro, nós não poderíamos falar de ameaças se a gente não explicasse o básico sobre elas, né? Então eu separei aqui algumas ameaças que são mais conhecidas, né? E eu passar para vocês agora para que eu sei que a maioria já ouviu falar, mas eu sei que tem gente que não conhece no detalhe, porque eu sei que tem muita gente aqui também que não trabalha na parte técnica. Então, nas minhas apresentações, eu sempre procuro ter um discurso não tão técnico assim, para que todo mundo entenda como funciona, beleza? Então, eu separei as ameaças mais comuns, né, que são bem conhecidas. De um lado, eu separei aqui os que utilizam os vetores mais comuns pela internet, e do outro lado, os vetores mais comuns aí pela parte de e-mail, tá? Então, começando com o famosíssimo spyware. Todo mundo já ouviu falar desse cara, todo mundo já, por mais que não conheça, por mais que não seja um expert em segurança, já ouviu falar desse cara. Nada mais é do que um software malicioso que ele vai espionar todas as informações do seu computador,
né? Muitas vezes o usuário nem sabe que está rodando alguma aplicação desse tipo na sua máquina, mas esse malware ele vai ficar analisando tudo que acontece dentro do computador e ele vai roubar aí informações confidenciais. Só um adendo. Tudo que a gente fala aqui, o foco é roubar a informação, né? Aqui não tem outros motivos. Ou é roubar a informação ou bloquear a informação, mas o objetivo aqui é sempre a informação. Então, o spyware funciona dessa forma. O Trojan, todo mundo já ouviu falar de cavalo de Troia. Cavalo de Troia e Trojan é a mesma coisa, tá? Muitas vezes eles se passam por um software que é legítimo, ou seja, o usuário acredita que aquele software não tem nenhum tipo de malefício, enfim, não é um software comprometido, e ele muitas vezes vai fazer o download. Só que acoplado àquele software, aquele aplicativo que o usuário baixou, e principalmente se for de uma origem aí não conhecida, enfim, e muitas vezes o Trojan ele pode estar acoplado em um software desse, tá? No caso que nós vimos anteriormente, aí, que é o caso da construção do hospital chinês, eles colocaram esse tipo de Trojan embutido nesse vídeo, e aí quando o usuário executava o vídeo, instalava o malware na sua máquina. Tá? E aqui também ele tem o objetivo de roubar as informações e roubar aí algumas credenciais para que o atacante consiga ter sucesso na exploração do sistema e no roubo das informações do cliente. Tá? O Keylogger. Keylogger também é um tipo de malware, né? Eu separei isso porque eu acho que é um dos mais conhecidos também. O Keylogger, como já está no próprio descritivo, ele tem a funcionalidade de gravar tudo que você tecla, todas as teclas que você digita no seu teclado. Tá? Então, esse software é instalado no teclado, no computador, e o teclado, tudo que você digita vai gerar um arquivo para o atacante. Tá? Então aqui o objetivo desse cara é justamente ficar de olho ali na hora que o usuário vai acessar um site do banco ou vai fazer uma compra online, justamente para que ele consiga saber a agência, conta, senha, no caso de uma compra online, o número do cartão, a data de vencimento do cartão e os dígitos, o dígito verificador. Então, com essas informações, eu já consigo fazer uma compra online, já consigo roubar suas credenciais. Então, bastante cuidado na hora que vocês forem colocar essa informação, principalmente se for um computador que vocês não conhecem, tá? E para isso eu dou algumas dicas. Sempre que vocês fizerem ou precisarem realmente, se for muito necessário, acessar, por exemplo, um site para fazer uma compra online, que vocês não tenham aí o conhecimento de como essa máquina está protegida ou se ela está protegida, enfim. Então, eu recomendo que vocês utilizem primeiro uma ferramenta muito básica, né? Na hora de colocar algum tipo de informação, utilize o teclado virtual do próprio sistema operacional. Isso, obviamente, vai impedir que você digite o número e simplesmente vai aparecer lá no caso de uma infecção, o atacante vai receber apenas os cliques do mouse, né? Não vai ter nenhuma informação aí visível. Ou, hoje, a maioria dos cartões de crédito, eu acredito que, principalmente aqueles de aplicativo, eles já geram um cartão de crédito específico para você fazer uma compra online. Então, depois que você utilizou o cartão, fez aquela compra, o cartão ele é invalidado. Então, mesmo que esse cartão seja descoberto, as informações, ele não vai ter mais validade. Tá? Então, aqui são algumas formas simples aí de você se proteger contra isso. Claro, desde que você não tenha o Kaspersky instalado aí na sua infraestrutura ou até na sua casa mesmo, tá? Então são algumas formas básicas de proteção. Então esses tipos aqui, claro, eles podem ser instalados localmente na máquina, mas aqui o vetor de disseminação desses tipos de malware, que são mais comuns, são pela internet. Então, navegou, caiu num site malicioso, fez download de um arquivo de origem desconhecida, então muitas vezes pode ter um malware aí embutido nessas aplicações, beleza? E agora indo para o vetor de e-mail. Sei que não é o objetivo aqui da apresentação, mas é interessante que vocês saibam como funciona isso, tá? Nós temos o phishing e o spear phishing. Basicamente, isso aqui a gente pode explicar da seguinte maneira, tá? Sem considerar o que está escrito aí no slide.
O phishing, ele é uma pescaria, enfim. E como que funciona uma pescaria? Eu não entendo nada de pesca, mas, enfim, a pescaria tradicional, você precisa de uma vara de pescar, uma linha, um anzol e uma isca, né? Então você vai colocar a isca no anzol e jogar na água. Você não sabe qual peixe que vai morder a isca, você não sabe o tamanho do peixe que vai morder a isca, enfim, você não tem nenhuma informação, né? Mas o que morder, o que fisgar a isca, você vai pescar. E para você vai ser lucro, porque você pescou um peixe. Se é grande, pequeno ou não, isso não vem ao caso, mas você conseguiu, você pescou. O phishing funciona da mesma forma. Então eles criam um conteúdo e mandam por e-mail para milhões e milhões de pessoas. Se 100 pessoas caíram e clicaram no link e instalou um software malicioso, para o atacante já vai ser lucrativo, tá? Todo mundo já teve um phishing, provavelmente todo mundo que acessar a caixa de entrada aí vai ter algum e-mail daquele, principalmente se for uma conta pessoal, né? Aquele e-mail de veja como perder 50 quilos em 3 horas, comendo de tudo. É um exagero, mas enfim. Ou aquele que é o mais comum, o banco mandou um e-mail para você pedindo para você atualizar o cadastro no banco com urgência. Sempre vai ter essa questão, com urgência, o quanto antes. Por quê? Porque os atacantes eles buscam a parte sentimental do usuário. Então, quando tem o senso de urgência, o usuário às vezes não pensa muito no que fazer. Então, isso pode ser um problema, e ali aqueles 2 minutinhos que o usuário poderia pensar com calma e evitar um problema, não, ele vai na parte passional, clica no link e aí o problema é maior, tá? Então, nesses casos, bom, a maioria todo mundo consegue identificar e vem coisas bem bizarras como erros ortográficos, enfim, o endereço de e-mail do remetente é bem estranho, então a maioria consegue ter aí o descarte certo dessas mensagens. Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm um conhecimento elevado e muitas vezes acabam clicando. A minha orientação nesses casos é, na dúvida, nunca clique, nunca abra, nunca execute absolutamente nada. Não custa muito você pegar o telefone, entrar em contato com o seu banco, ou enfim, para perguntar se aquilo realmente faz sentido, se é válido. Obviamente que isso os bancos não fazem, não atuam dessa forma. Provavelmente se precisar de algo urgente, o gerente vai ligar, mas nunca eles mandam nada por e-mail, tá? Então, bastante cuidado aí nessa questão. Já o spear phishing, ele também é um phishing, mas ele é um phishing que ele é criado especificamente para uma empresa, para uma pessoa. Mas como funciona isso? Eu falei da pescaria do phishing, o spear phishing também é uma pescaria, só que aqui você não está pescando com uma vara, uma isca, linha e anzol, você está pescando com uma lança, tá? Então, para você pescar com uma lança, você vai ter que entrar até assim, uma profundidade dentro da água e você vai ter que localizar um peixe, um alvo. Você vai, olha, vai ser esse peixe aqui, então você vai ter aquele peixe como um alvo específico. Se você conseguir jogar a lança e pescar o peixe, beleza. Se não, você vai partir para uma próxima, tá? Mas aqui já tem um alvo definido. Então o spear phishing ele vem causando destruição aí, porque justamente ele é tão detalhado que muita gente, até pessoas que trabalham com essa parte de segurança da informação, muitas vezes caem no golpe porque é um e-mail muito bem feito, tá? Então as pessoas caem muitas vezes nesse tipo de ataque, tá? E por último, mas não menos importante, a gente fala de engenharia social. O que é engenharia social? Bom, aqui os atacantes eles utilizam outras formas de roubar informação, mas ele tenta fazer de uma forma de persuadir o usuário e conseguir determinadas informações que vão servir para ele fazer um novo ataque ou para que ele consiga ter um acesso a uma informação mais importante e consiga criar um mecanismo de ataque mais, mais importante também, tá? Eu não sei quantos de vocês assistiram aquela série Mr. Robot, eu não sei se está em alguma plataforma de streaming, mas enfim, eu não vou lembrar os detalhes, porque faz muitos anos que eu assisti, mas eu lembro que tem um episódio que os hackers eles precisam invadir um sistema
de um departamento de polícia, né? E obviamente seria muito arriscado eles entrarem lá, colocar um malware na rede e beleza, né? Então, óbvio, não vamos fazer isso. Então, qual era o objetivo? Era implementar um malware na rede dos caras para que eles conseguissem fazer o desbloqueio das celas e libertar um prisioneiro. Então, o que eles fizeram? Bom, vamos colocar esse malware dentro de um pendrive e a gente manda esse pendrive para qualquer policial lá do departamento. Eu não lembro qual era o conteúdo da mensagem, mas vamos viajar aqui. Então, o conteúdo desse pendrive era tipo, veja aqui as fotos da traição da fulana de tal, uma pessoa conhecida ou um colega de trabalho. E aí, utilizando o quê? O sentimento do usuário, a curiosidade daquele policial, ele pega o pendrive, espeta na máquina e o malware é instalado na máquina e os caras, eles conseguem ter o êxito aí na invasão. Então, aqui eles não utilizaram nenhum tipo de recurso técnico, né, vamos desenvolver aqui um sistema para invadir. Não, eles utilizaram apenas um pendrive, coisa simples, a curiosidade do usuário conseguiu ter o êxito. Então, a engenharia social funciona dessa forma. Tem vários outros exemplos, muitos filmes que utilizam esse tipo de engenharia, esse tipo de ataque usando a engenharia social. Uma coisa do nosso dia a dia, por exemplo, você quer entrar sei lá, você entra numa empresa qualquer e tem um departamento que só pode entrar se tem o cartão, né, para acessar a porta. Você não tem o cartão, o que você faz? Você vai pedir para alguém deixar você entrar? Não. Você espera alguma pessoa entrar, na hora que ela abrir a porta, você cola atrás dela e você segura a porta e você entra. Esse é um tipo de engenharia social que a gente pode dar como exemplo, beleza? Então aqui são os tipos mais comuns de ameaça, pessoal. Claro que a gente teria que ficar aqui muito e muito tempo discutindo e tem várias formas, vários tipos, como diria aí o cantor aí do Sul, várias variáveis, né? Então são bem complexas a gente passar aqui em poucos minutos. Mas eu acho que todo mundo está sentindo falta daquele famoso, que todo mundo já, até na própria chamada aí da Software Sul, todo mundo viu, tá faltando aquele famoso, que é o famosíssimo ransomware. O ransomware ele merece uma apresentação só para ele. O ransomware ele merece aí um detalhamento muito maior, porque realmente esse cara vem fazendo estragos aí. Ele é um cara antigo, mas obviamente com o avanço da tecnologia, e nos últimos anos ele vem ganhando um papel de destaque em relação às ameaças, tá? É um tipo de malware como outro qualquer, mas ele causa um estrago aí gigantesco. E a gente vai falar um pouco mais sobre ele agora. Bom, quando a gente fala de ransomware, para quem não conhece, o que é um ransomware? Um ransomware é um malware, um software mal intencionado, que ele tem como objetivo criptografar as informações de uma máquina ou de uma rede. Tá? O que é criptografar? É você bloquear aquela informação, né? E para que o atacante, para que você tenha acesso novamente a essa informação, o atacante ele cobra um resgate. Então, resumidamente, é um sequestro de informações, tá? Quais são os meios de infecção? Olha, o vetor que dissemina ransomware com mais efetividade é o e-mail. E o que eles utilizam para colocar o ransomware? Phishing. Né? Então a gente viu lá o phishing, o spear phishing. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, é um ransomware que está acoplado a esse e-mail, a esse phishing. Tá? Então o meio de infecção mais comum é via e-mail, mas você pode também baixar um ransomware aí acessando um site ou baixando algum aplicativo também. Beleza? Então cuidado aí na hora de fazer download de alguma coisa, sempre tenha certeza de que é um software limpo de um site aí conhecido, beleza? Quais sistemas operacionais vulneráveis? Bom, aqui, se fosse alguns 5 anos atrás, provavelmente a gente ia colocar o Windows e nada mais, né? Mas como as técnicas de criação dos ransomware, com o aumento também das empresas de outros sistemas operacionais, então hoje todos os sistemas operacionais são vulneráveis, tá? Então a gente já tem aí informações de ransomware para Linux, para macOS, para todo tipo de sistema operacional atual, tá? Então, esses são os tipos mais vulneráveis. Ransomware no Brasil. Bom, infelizmente o Brasil, eu acho que já está no top 3, se eu não me engano. Acho que no Fantástico eles até mostraram isso também, mas o Brasil hoje é um dos 3
países mais atacados pelos ransomwares empresariais, tá? Então, o Brasil hoje é um dos alvos preferidos aí dos cybercriminosos, tá? Então, a gente precisa ter um cuidado aí redobrado, porque nós estamos, acho que, atrás da China e da Índia, eu não me recordo, mas essas informações estão todas no site da Kaspersky, tá? Depois, como eu disse, vocês podem acessar e verificar essas informações. E tudo isso é de 2020, tá, pessoal? Não é do ano passado, não é atual, tá? Então, o Brasil é um dos alvos favoritos de ransomware empresariais, beleza? Agora, vamos explicar como funciona o ransomware, o ataque de ransomware na prática, né? Claro que aqui seria legal se a gente tivesse um laboratório e tal, mas o tempo é escasso, então não vai dar para a gente fazer isso agora. Mas vamos imaginar o seguinte: você está trabalhando lá na sua empresa e você recebeu uma mensagem. Agora vamos pegar um exemplo aqui, vai. Esse é o meu computador. Então eu gosto muito de filme, tá? E aí o atacante, sei lá, ele sabe essa informação, como ele conseguiu, eu não sei, mas ele vai criar um phishing para mim assim, ou um spear phishing. Poxa, Wellington, veja quais são os 10 filmes que toda pessoa precisa assistir antes de morrer, segundo lista do site XPTO. É uma coisa que me interessa? Sim, porque eu gosto de filme. Poderia ser de carro, de música, de livro, de qualquer coisa. Aquilo me interessa, aquilo desperta a minha curiosidade e eu vou acessar o link que está na mensagem. Então, recebi o e-mail, cliquei no e-mail, abri, li a mensagem, achei interessante. Tem um link, eu tenho um arquivo anexado naquela mensagem, eu vou clicar naquele anexo, né? E vai baixar um PDF. E aí, na hora que eu executar, na hora que eu abrir esse PDF, vai dar uns erros no PDF e eu simplesmente vou achar que o arquivo estava corrompido. Só que a partir desse momento que eu baixei esse arquivo, a minha máquina ela já começa a ser escaneada, a minha máquina já começa a ter as informações bloqueadas e depois, quando eu voltar daquele café, eu não vou conseguir nem logar no meu computador, porque o meu computador já foi vítima de ransomware. Claro que existem inúmeras formas de ransomware, inúmeros tipos que agem de diferentes formas, mas aqui basicamente você consegue fazer o bloqueio do próprio sistema operacional, para você nem logar no sistema operacional, ou bloquear somente os arquivos. Então, eu voltei lá no meu café, na hora que eu acessei minha máquina, os arquivos estão indisponíveis. E aí começa o terror. Como eu disse, os atacantes vão utilizar o senso de urgência. Putz, agora eu não consigo acessar nenhuma informação, ferrou, não tenho o que fazer, e aí aparece a tela lá do atacante pedindo um resgate. Olha, me paga X valor que eu libero a senha para você descriptografar suas informações. Eu vou cobrar de você sei lá, 5 bitcoins, tá? Por que bitcoins? Eu peguei o Bitcoin como exemplo, mas pode ser qualquer criptomoeda, mas o Bitcoin é mais conhecido. Então eu vou cobrar 5 bitcoins de você. Eu não sei se vocês sabem quanto custa um Bitcoin hoje, mas na sexta-feira, dia 12, ele custava 47 mil reais, né? Um Bitcoin. Então, se eu peço 5 Bitcoins, provavelmente vai falir aí metade das empresas do Brasil, tá? Porque um Bitcoin é quase 50 mil reais. Então, imagina pedir 5 Bitcoins. Aí ferrou, né? Então, esse é o ciclo do ransomware, como ele faz a infecção. Claro que é uma maneira bem simplificada, né? Mas funciona dessa forma. Agora, vamos lá. Putz, Wellington, como eu me protejo do ransomware? Bom, o primeiro passo que a gente sempre fala é: antes de você pensar em qualquer tipo de proteção contra o ransomware, você precisa ter uma política de backup. O backup ele vai evitar que você seja protegido, atacado por um ransomware, infectado por um ransomware? Não. Mas o backup ele serve justamente para nesse caso. Você foi atacado, suas informações estão disponíveis, nós não negociamos com criminosos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desinfectar as máquinas, vai desinfectar as redes e vai simplesmente subir o backup. Tudo bem, você vai perder algumas horas ali subindo esse backup, mas é melhor perder algumas horas do que ter um prejuízo financeiro, e não só financeiro também, né? Porque a imagem da empresa também vai ficar
arranhada, eu acho que a imagem da empresa é muito mais difícil do que o prejuízo financeiro, beleza? Então, tenha sempre uma política de backup, independente do tamanho da sua empresa, independente do nicho de atuação da sua empresa, sempre tenha uma política de backup. Ah, Wellington, mas qual é a frequência do backup? Bom, aí vai depender do ramo que você atua, né? Tem empresas que têm informações aí atualizadas diariamente, tem empresas que atualizam as informações semanalmente, mensalmente, enfim. Mas o ideal é que vocês sentem e definam como que vocês vão fazer este backup, tá? Isso é bem importante para a questão de um ataque de ransomware, beleza? E também, assim, não adianta também subir o backup da Copa de 94, que não vai dar certo. Também não adianta fazer um backup a cada 4 anos na Copa do Mundo, tá? O backup tem que ser feito com uma frequência que realmente vá fazer sentido para a sua empresa, beleza? Ah, Wellington, eu não ouvi a sua apresentação, eu não tenho uma política de backup e fui atacado por ransomware. O que eu faço agora? Estou desesperado. Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate. Não, nós não recomendamos pagar o resgate por alguns motivos que são óbvios, né? Se você paga o resgate, você vai estar incentivando aquele criminoso a atacar mais empresas. Se você paga o resgate, você vai incentivar o criminoso a cobrar um valor muito maior do que ele tinha pedido inicialmente, tá? E o terceiro motivo, se você paga o resgate, você não tem garantia nenhuma que você vai receber a senha para descriptografar, porque o cara é um bandido, é um criminoso. Então, e você não tem nenhum tipo de garantia, tá? Então, assim, não pague o resgate, tá? Eu sei que é um momento aí complexo, você está ali desesperado, mas não paga o resgate porque você não tem garantia nenhuma, beleza? Foi infectado, os computadores estão travados, existe um site da própria Kaspersky que já tem inúmeros decryptors, tá? Então, alguns tipos de ransomware, eles têm a chave de descriptografia de forma gratuita no próprio site da Kaspersky. Esse link também vai estar disponível para vocês aí na apresentação que vocês vão receber, tá? Então você joga lá o tipo de mensagem que aparece na tela lá do ransomware, e a Kaspersky vai dizer se tem ou não uma chave para você fazer a descriptografia daqueles arquivos, beleza? Então, tem mais uma possibilidade. E claro, você é uma pessoa inteligente, você ouviu a minha apresentação e você comprou qualquer produto da Kaspersky de antivírus, de endpoint, já tem a proteção nativa contra ransomware. Por quê? Porque qual que é a diferença de uma proteção contra um malware qualquer contra o ransomware? Porque o ransomware ele executa cópias de arquivos na máquina. Então, quando inicia um processo ali embaixo do sistema operacional, embaixo do que o usuário está fazendo, e começa a ter um processo de copiar arquivos, o próprio endpoint da Kaspersky, o próprio antivírus, ele barra aquele processo e ele não deixa que os arquivos sejam executados. E aqueles arquivos que tiveram a tentativa de serem copiados, eles já têm o próprio Kaspersky já manda uma cópia daquele arquivo para o servidor central e o atacante não vai ter êxito porque aquele processo vai ser encerrado, tá? Então, a proteção contra ransomware é nativa de qualquer solução de endpoint da Kaspersky. Não precisa nem perguntar se isso tem, porque isso é nativo, tá? Até tem muitos sites, muitos vídeos no YouTube que você consegue ver o Kaspersky barrando o ransomware, mesmo com a funcionalidade de antivírus desabilitada, tá? Então, essas são algumas formas de você se proteger contra ataques de ransomware, tá? Backup, uma solução, obviamente, de preferência Kaspersky, né? E a atenção aí na hora de baixar qualquer tipo de arquivo, na hora de fazer o acesso a um site malicioso, beleza? Então, essas são os tipos de ameaças mais comuns, dando uma focada bem legal aí na parte de ransomware, tá? Mais uma vez, é um tema bem complexo. Isso aqui eu lembro que quando eu fiz um treinamento, isso aqui foi um dia de treinamento de ransomware, tá? Mas para que todo mundo tenha uma noção básica de como funciona, é isso, beleza? Agora, para a gente finalizar, porque eu já estou estourando o meu tempo aí, né? Como sempre. Mas como a Kaspersky pode proteger minha empresa? Lembra lá no início que eu falei, eu não vou falar de produtos, eu não vou falar de produtos específicos com vocês, tá? Eu acho que isso é uma apresentação posterior aí que eu
pessoal da Software Sul pode agendar e nós possamos fazer posteriormente, tá? Mas como eu não vou falar de produto, então eu não vou mostrar nenhuma tela de solução da Kaspersky. O objetivo aqui é mostrar como se proteger, o que a sua solução deve ter para que você esteja minimamente protegido, tá? A Kaspersky, como eu disse lá no início, é uma empresa de cibersegurança. Então, a Kaspersky hoje é uma das, eu me arrisco a dizer que é uma das top 5 empresas de cibersegurança do mundo. E a Kaspersky não tem só antivírus, né? A Kaspersky tem inúmeras soluções que irão proteger todos os segmentos de uma infraestrutura. Então, obviamente, a gente está falando do antivírus aqui, do Endpoint Security. É o primeiro degrau, tá? Sempre que eu vou falar sobre cibersegurança, eu faço uma analogia do seguinte: a cibersegurança é como se fosse uma escada. Cada degrau é uma funcionalidade, ou cada degrau é um tipo de proteção específica. Então, tem o degrau do antivírus, tem o degrau do firewall, tem o degrau do IPS, sei lá, do sandbox, enfim, você tem inúmeros produtos que você pode colocar dentro da sua infraestrutura para que você esteja protegido ou mitigar os riscos, tá? Então, a Kaspersky tem solução de endpoint. Eu acho que eu não expliquei isso, mas, Wellington, por que você fala endpoint e antivírus? São coisas diferentes? Não, é a mesma coisa, só que nós não usamos mais essa nomenclatura antivírus, porque as soluções hoje elas já trazem muito mais recursos do que simplesmente um antivírus, tá? O antivírus é a coisa básica que ela faz, mas ela tem inúmeros outros recursos, então nós chamamos de Endpoint Security. E aí tem a parte de proteção para dispositivos móveis, para mobile, tem a parte para segurança de data center, para quem tem uma indústria, tá? A Kaspersky tem soluções específicas aí para a parte parte industrial. Então a Kaspersky também protege chão de fábrica, que utiliza uma linguagem totalmente diferente da linguagem convencional aí que nós estamos acostumados. Anti-APT, aqui lembra daquele 0,1% da pirâmide, o topo da pirâmide? Esse é o tipo de produto que vai atuar naquele 0,1%, que é uma solução que vai fazer análise de todo o tráfego que está entrando ali na rede, para saber se tem algum tipo de malware embutido naquele tipo de tráfego, tá? Seja tráfego de e-mail, tráfego web, enfim. O time de Fraud Prevention também, vocês já ouviram falar um pouco sobre ele, a parte de Security Intelligence, DDoS Protection e a parte de virtualização, né? Nós sabemos que muitas soluções hoje são virtualizadas, nós sabemos que muitas empresas estão colocando suas aplicações, e-mails, enfim, tudo em nuvem, tá? Então a Kaspersky ela tem soluções específicas para proteger esse tipo de cenário, seja uma nuvem privada, um VMware, alguma coisa que está rodando na sua infraestrutura local, ou seja uma nuvem pública, por exemplo, você tem alguma aplicação rodando na Amazon. Então você consegue também fazer a proteção utilizando as soluções da Kaspersky. Então vocês viram que é um portfólio vasto, um portfólio amplo aí, que tem aí a proteção para as empresas de todos os segmentos, todos os tamanhos, todas as complexidades. Mas o nosso objetivo aqui é focar no mais básico, que é a parte de Endpoint Security, tá? Então, vamos começar falando dos principais recursos que uma solução de endpoint tem que ter, tá? Mas antes de falar sobre recursos tecnológicos, a gente tem que se atentar ao degrau mais básico da nossa escada, tá? O que é o degrau mais básico? Qual que é a coisa mais fraca dentro de uma infraestrutura? O usuário. Não adianta eu falar de milhões de tecnologias se a gente não falar da conscientização do usuário, que o usuário precisa ter. Então, essa tirinha, essa charge aí, eu recebo ela desde sempre, né? Quando eu comecei a trabalhar com segurança da informação. E ela representa muito bem isso que eu falei. Não adianta você ter firewalls, criptografia, antivírus, IPS, sandbox, tudo, se você não tem a conscientização do usuário. Então, o usuário precisa também seguir algumas políticas, algumas diretrizes aí, que, claro, isso vai ser determinada pela empresa, né? Cada empresa tem aí as suas normas, mas a conscientização do usuário, ela é um ponto muito, muito importante quando a gente fala de segurança da informação. Outro exemplo que eu dou imagina o seguinte: você quer construir uma casa super segura. Então, você vai construir a casa, você vai construir um muro que tem uma largura de 1 metro, mas tem uma altura de 10 metros. Aí no topo do muro você coloca uma cerca elétrica,
elétrica. E aí no topo do muro também se coloca uns sensores infravermelho, coloca câmeras espalhadas por toda a residência, alarme, enfim. Você tem uma casa segura? Sim. Mas o que adianta você ter tudo isso se você deixa o portão aberto, né? Então é a mesma coisa, não adianta você focar em soluções mirabolantes, sandbox, enfim, ou soluções complexas se você não tem a conscientização do usuário como prioridade também, tá? Então eu tenho aqui algumas boas práticas que nós recomendamos, tá? E se a sua empresa, se você que está me ouvindo agora, a sua empresa não tem uma política de segurança digital, eu recomendo que você faça isso, tá? Todas as empresas devem ter uma política de segurança. O usuário ele precisa saber quais são as regras no acesso à informação, tá? Então, isso é bem importante. Então, quais são alguns pontos consideráveis quando a gente fala de segurança, a parte de educação do usuário? A gente nem usa mais essa parte de educação porque pode soar pejorativo, né? Então a gente fala conscientização do usuário. Então tá na máquina trabalhando, saiu da máquina, bloqueia a máquina. É uma coisa boba, né? Mas todo mundo, a maioria, se não sofreu isso, mas já viu alguém fazer ou fez, né? Imagina que você está na sua máquina trabalhando e você vai no banheiro. Aí quando você volta, você olha para os seus colegas de trabalho, tá todo mundo com aquele sorrisinho assim no canto da boca. Aí você não sabe o que que é e tal. E aí depois é que você vai perceber que algum engraçadinho sentou lá na sua cadeira, acessou o seu e-mail e mandou uma mensagem, enfim, né? Uma mensagem para os colegas aí com conteúdo bem engraçado. Né? Então, isso é um exemplo bobo, mas imagina que alguém senta na sua máquina e em vez de mandar uma mensagem engraçada, copia alguma informação ou tem acesso a alguma informação importante. Então, eu trabalho com cibersegurança e isso eu já tenho assim, automático, eu faço até no computador da minha casa. Então, se eu não estou mais no computador, Windows L trava a máquina. Tá? Então, isso é um recomendado aí para todo mundo. Nunca, jamais compartilhar login e senha. A gente fala isso muitas vezes, mas, não, mas eu não vou compartilhar com estranho, mas eu posso compartilhar com um colega de trabalho? Não. Login e senha são intransferíveis, tá? Imagina que você empresta essas credenciais para um colega que quer acessar alguma coisa no sistema, e aí ele faz alguma M, né, digamos assim, o responsável é você, tá? Então, nunca compartilhe essas informações com ninguém. Cuidado com as informações da empresa. O que significa isso? Cuidado com o que você fala sobre a empresa, né? Porque muitas vezes você pode estar num ambiente que tenha, sei lá, concorrentes ou enfim. Então, você de repente fala alguma coisa que não deveria, aquilo pode e será usado contra você. Tá? Postagens em rede social também, então cuidado aí com o que posta no ambiente de trabalho, para não postar uma tela de um, sei lá, de um e-mail ou alguma coisa que possa passar alguma informação para uma pessoa terceira, tá? Então, cuidado com isso. Verificar os e-mails com atenção. Bom, aqui a gente já falou de phishing, de spear phishing, de ransomware, mas aqui a gente precisa dar uma reforçada, tá? Como eu disse, o e-mail é o vetor preferido dos atacantes, dos criminosos. Então, receber um e-mail que está solicitando ali uma informação muito importante, você não vai mandar de bate-pronto. É uma informação importantíssima, é uma informação sensível para a empresa, não custa nada você pegar o telefone e ligar para a pessoa. Oi, fulano, tudo bem? Você me mandou um e-mail solicitando uma informação assim, 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 assado? Claro que você não vai falar a informação, né? Mas só para exemplificar. Não, eu mandei. Então beleza, então eu respondo. Não mandei. Então já estou sendo vítima de uma tentativa de golpe. Então o que é que eu vou fazer? Vou marcar aquela mensagem como spam e excluir a mensagem vida que segue. Outras coisas que a gente pode dar dica de e-mail. Verifica sempre o endereço do remetente, tá? Porque quando se trata de um phishing ou um spear phishing, existe algumas, se for um spear phishing é mais difícil, mas o phishing existe algumas coisas. Então, tipo, você recebeu um e-mail do Banco do Brasil. Aí vai estar lá, banco underline do underline Brasil 2 arroba qualquer coisa. Então dá uma olhada aí no endereço, no domínio também, sempre vai ter alguma coisa que pode a nos ajudar a identificar uma mensagem maliciosa, tá? Então verifica isso com atenção. Qualquer suspeita, a máquina está funcionando diferente, está abrindo coisa que eu não abri, fechando coisa que eu não fechei, executando umas coisas que eu não executei, reporta para a equipe de TI. Se a sua empresa não tem um time de segurança da informação,
reporta para a equipe de TI ou para o responsável aí da área, tá? Mas o importante é que vocês sempre reportem qualquer anomalia na máquina. E o último, eu já falei, mas reforço, toda empresa, independente do tamanho, independente da complexidade, independente do nicho de atuação, toda a empresa deve ter uma política de segurança digital. Se a empresa tem 5 colaboradores ou 5.000 colaboradores, não interessa, tem que ter. Quando o funcionário entra na empresa, ele precisa saber quais são os limites, ele precisa saber o que está sendo monitorado, ele precisa saber como lidar com a informação dentro do ambiente corporativo, tá? Então, falando de usuário, é uma das formas mais básicas de proteção que a gente tem hoje, tá? Agora, partindo para uma solução de endpoint, a gente tem algumas funcionalidades, tá? Que são funcionalidades importantes aí para a nossa solução de proteção de endpoint. A primeira coisa que eu sempre falo é a solução deve ser simples. Não adianta também você querer comprar uma solução de antivírus que ela tem tudo rebuscado, é em inglês e tem um monte de termos e não sei o quê. Não, isso é coisa do passado, gente. Hoje a solução ela precisa ser simples. Por que ela precisa ser simples, Wellington? Porque o nível de conhecimento das pessoas são diferentes. Então, você com uma solução efetiva, mas que tem uma console intuitiva, uma console simplificada, isso ajuda e muito a aumentar o nível de proteção, tá? E quando a gente fala de uma solução simplificada, tem que ser uma solução também multiplataforma. O que significa uma solução multiplataforma? Bom, imagina que você tem num ambiente uma rede heterogênea, uma rede com dispositivos heterogêneos. Então você tem máquinas Windows, máquinas Linux, você tem tablets da Android, celulares da Apple, iOS, Android também, você tem servidores, você tem estrutura em nuvem. Putz, imagina você comprar uma solução para proteger cada tipo de dispositivo. Ia ser bem chato, ia ser bem complexo. A Kaspersky não, ela simplificou isso e para nós é independente o tipo de dispositivo que você tem. O que a gente considera é só a quantidade de dispositivos, justamente para facilitar na hora de ofertar a solução. Então, por exemplo, eu tenho 100 computadores, mas são 25 Linux, 32 Windows, não sei. Não, isso não interessa, tá? A solução da Kaspersky é uma solução multiplataforma, você vai conseguir proteger qualquer dispositivo com uma única licença, beleza? Então, a solução precisa ser simples. O gerenciamento de tudo, de toda a sua infraestrutura, ela deve ser centralizada. Não adianta também você comprar inúmeras soluções e para cada solução você precisar de uma console específica para fazer aquilo. Eu quero colocar criptografia. Tem que ser uma console X. Eu quero colocar, sei lá, proteção para navegação web, tem que ser outra console. Não, é tudo centralizado. Então, os produtos da Kaspersky, quase todos os produtos da Kaspersky, tem aí uma única console para que você faça o gerenciamento e configuração dos produtos. Os únicos que não tem são os produtos domésticos, obviamente, e as soluções que têm o gerenciamento em nuvem. Mas as demais soluções do portfólio, aquele portfólio que eu mostrei no início aqui dessa parte de produtos aqui, todos aqueles produtos podem ser gerenciados por uma única console, tá? Então, uma única pessoa vai ficar responsável aí por tudo o que acontece na infraestrutura. Então, aqui mais um ponto importante, a solução deve ser simples, tá? Agora, funcionalidades que a gente fala, são básicas quando a gente fala de um antivírus ou endpoint. A primeira coisa que deve ter numa solução de endpoint é justamente a proteção contra ameaças de arquivos. O que significa isso? Significa que os arquivos serão analisados, independente da forma como você está acessando aquele arquivo. Então, vamos pegar um exemplo aqui de você vai fazer um download de um arquivo na internet. Como que vai funcionar, no caso, utilizando uma solução de endpoint? Ele vai fazer o download do arquivo e aquele arquivo vai ser verificado na base local para saber se tem algum hash, alguma coisa que é maliciosa. Depois que ele verificar na base local, putz, não tem nada. Eu vou liberar não, vou fazer uma análise, outros tipos de análise. São várias etapas, tá, para verificação de um arquivo. Até análise heurística para executáveis. Ele também pode consultar a base de assinaturas em nuvem. A Kaspersky vai fazer isso. Então você tem inúmeras formas de verificar aquele arquivo para saber se aquele arquivo é ou não malicioso, tá? Então o arquivo vai ser verificado. Se o arquivo for seguro, ele vai
ter o êxito, o procedimento do download vai ser o normal. Agora, se ele tem algum tipo malicioso, esse arquivo vai ser bloqueado e não vai ser entregue para o usuário. Aí o arquivo vai para quarentena, aquilo que você já sabe. Pode ir para quarentena e amanhã ou depois surgiu uma vacina e aquele arquivo sai da quarentena, ou aquele arquivo vai ser quarentenado, ou você pode criar uma política para não quarentenar, enfim, aqui tem para todos os sabores, tá? Mas basicamente a proteção contra ameaças de arquivo funciona dessa forma. Ah, mas é só o arquivo que eu baixo da internet? Não, qualquer arquivo que você altere também é analisado pelo Kaspersky. Tá? Por quê? Porque, obviamente, você pode alterar e você pode colocar alguma coisa maliciosa ali dentro. Então, ele vai sempre verificar o arquivo na hora que você faz o download, na hora que você copia e na hora que você altera. Tá? Então, você vai estar um nível acima aí quando a gente fala de proteção contra ameaças de arquivo. Beleza? Outro ponto importante que... Oi? Só um segundinho. Tem uma pergunta aqui do Eduardo. Ele diz que já pegou 3 ransomwares lá na empresa dele. Poxa, cara. E o que salvou foram os backups. Olha aí, ó. Se a gente tem algum modelo para seguir um parâmetro dessa política de segurança. Eu não entendi. Parâmetro do que? Do backup? Eduardo, pode falar direto. Pode desmutar o microfone e falar. Entendi. Eduardo, tá por aí? Daniel, a gente pode continuar e aí quando eu terminar a apresentação, já está terminando? Ele mandou estou sim aqui no chat. Ele tá com um problema no áudio ali. Tá, então... Tá, é que eu não entendi a pergunta. Eu não entendi se é a questão de uma política de backup ou se é um... Enfim, eu não entendi qual que foi o... A gente pode continuar e no final a gente tenta falar com ele? E aí eu pego essa pergunta e a gente vê se chegamos a uma conclusão? Pode ser, Porque, pode assim, ser. porque se for uma política de backup, é como eu disse na apresentação, vai depender muito do tipo de informação que a empresa tenha, tá? Então, a forma como a empresa vai fazer o backup, se ela vai ter uma solução específica para backup, que existem vários, acho que a Veritas é uma das mais conhecidas, que tem soluções específicas para backup, vai depender da frequência, tem que ver inúmeros casos a caso, mas aí no final a gente vê essa pergunta de novo e a gente responde aí pro Eduardo, beleza? Ok. Beleza. Então, só para continuar aqui, pessoal, mais um ponto importante quando você fala de uma proteção básica da sua infraestrutura, dos seus dispositivos, você precisa ter uma proteção contra ameaças que são disseminadas pela internet. Não adianta nada você ter um antivírus que ele não vai proteger quando você está fazendo a navegação online. Imagina você ficar aí preocupado com todo site que você entra. Não. Então, utilizando uma boa solução de endpoint, obviamente, né, Kaspersky e tal, utilizando uma solução de endpoint que vai garantir que o usuário esteja seguro na internet, você vai evitar aí que o usuário acesse sites maliciosos, sites de phishing, tá? Que eventualmente possa fazer o download de algum tipo de arquivos maliciosos para a máquina do usuário. Outros tipos de proteção. Os usuários me matam quando eu falo sobre isso, mas é uma coisa que aumenta a segurança. Você consegue fazer o bloqueio da internet de forma, enfim, por horários específicos. Então, eu tenho algumas empresas que me falam que fazem assim, eu libero a internet durante 2 horas por dia, na hora do almoço do funcionário, a internet é liberada, depois de acessar, mas durante o horário de expediente, a internet é bloqueada. Pessoal, é um exemplo, tá? Enfim, cada empresa segue aí a política que acha certo, tá? Mas existem várias formas de você fazer a proteção para navegação web, mas todas elas vai garantir a segurança do usuário aí que está navegando, que está trabalhando, beleza? Outro ponto interessante, e esse talvez seja um dos pontos bem interessantes quando a gente fala de uma solução de endpoint,
que é uma solução de criptografia das informações. Aqui funciona igual o ransomware, só que obviamente aqui a gente está protegendo as informações para nós. O ransomware ele tá restringindo a nossa informação para nós mesmos, mas aqui a criptografia seria o lado dos mocinhos, tá? Como que funciona a criptografia? A sua solução de endpoint, a sua solução de antivírus, já tem que ter a possibilidade de você criptografar arquivos, pastas, discos removíveis e o HD também. É claro que o HD aqui é muito mais específico sei lá, de um notebook, enfim. E como funciona a criptografia? Vamos pegar o exemplo do HD, tá? A sua empresa tem muitos funcionários aí que utilizam notebook, esses funcionários trabalham home office ou viajam com uma frequência grande, tá? E o que você pensou? Falou, bom, esse computador ele carrega inúmeras informações importantes na empresa, sensíveis, ou, enfim, informações da empresa sempre são importantes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criptografar o disco do funcionário X. E o que vai acontecer? Beleza. Sempre que o usuário logar na máquina, antes do sistema operacional começar, ele vai ter que inserir uma credencial do Kaspersky para liberar aquela máquina. Estou falando Kaspersky porque, né? Kaspersky, mas enfim. Então, eu vou ter que colocar uma credencial para o boot do Windows, por exemplo. Legal. Aí se o usuário perdão, o computador é meio difícil, mas se o usuário é roubado, o HD não vai conseguir ser acessado. Por quê? Porque eles vão utilizar a criptografia AES-256. Todo mundo, acho que trabalha com a parte de segurança, já ouviu falar dessa forma de criptografia. Basicamente, se você desse, sei lá, 10 supercomputadores para cada habitante da Terra, demoraria aí alguns milhares de anos para que a criptografia fosse quebrada, né? Então você tem aí inúmeras formas de criptografar arquivos. Mas eu não quero criptografar no disco, eu quero criptografar arquivos porque tem arquivos que não podem sair da empresa. Então beleza, aqui já é também uma forma de DLP, apesar de não existir DLP, mas é uma forma de DLP. Então eu criptografo tudo. Então dentro da minha rede, aquelas informações vão trafegar de forma transparente para os usuários. Mas quando o meu usuário sai da rede, então aquelas informações elas são criptografadas. Se um terceiro tentar acessar aquelas informações, se copiar para um pendrive, se o usuário manda por e-mail, aquela informação vai estar criptografada, a informação vai estar 100% segura, tá? Então, a criptografia é hoje, sem dúvida, uma das funcionalidades mais importantes quando nós falamos de segurança de endpoint, tá? Porque você vai tratar aquela informação de uma maneira superior. Então, só vai ter acesso àquela informação quem realmente precisa ter acesso àquela informação, independente de onde ela esteja, num arquivo, ou numa pasta, ou num pendrive, ou num HD, beleza? Então, criptografia é muito importante. Controle de dispositivos. Bom, lembra do exemplo lá do hacker lá do Mr. Robot, que ele coloca um malware dentro de um pendrive e a coloca na máquina. Mas o malware poderia estar embutido em outros dispositivos, tá? Então a sua solução de antivírus, a sua solução de endpoint precisa também fazer o controle e bloqueio de dispositivos periféricos, tá? Então, pendrive, você, obviamente, putz, eu vou deixar qualquer pessoa instalar, conectar um pendrive na minha rede? Não. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso bloquear esse pendrive, tá? Um modem, um SD card, um drive externo, enfim, você pode fazer o bloqueio ou a restrição. Por que bloqueio ou restrição? Não é mais fácil bloquear tudo? Não, tem alguns dispositivos que você pode ter uma flexibilidade maior. Por exemplo, um celular. O celular ele pode funcionar como um HD externo? Sim, mas para evitar trafegar dados, eu faço isso na minha porta USB. Então eu deixo aquela porta USB apenas para carregar o celular, tá? Mas eu não deixo trafegar dado nenhum, porque aí o usuário ele não vai ter como copiar o arquivo pro dispositivo, tá? Então você não é só. Hoje a gente tem uma granularidade, pessoal, que a gente não precisa estar só no bloqueio. A gente pode fazer uma restrição, tá? Então isso é uma outra funcionalidade também que é bem importante que vocês tenham aí englobado na sua solução de endpoint, tá? Bom, acho que
não tenho mais muito conteúdo, até mesmo que eu já estourei muito meu tempo, tá aí, tá? Então, eu agora vamos responder as questões que surgirem aí, ô Daniel, tá? Porque aí eu já estourei 10 minutos aqui, o pessoal já deve estar bravo comigo, mas tinha muito mais conteúdo, é que eu dei uma quebrada aí. Mas o que eu tinha para passar para vocês é isso, pessoal. São funções básicas de uma solução de antivírus. Então, nós cobrimos aí as principais ameaças, nós falamos um pouco mais detalhadamente sobre ransomware, e aí a gente falou dos tipos as formas mais básicas de proteção, né? Tanto a parte de educação dos usuários, quanto o que a sua solução de endpoint precisa ter para que você esteja minimamente protegido aí no seu dia a dia, seja na sua casa, seja na sua empresa, mas o endpoint, como sendo um dos degraus mais básico da segurança da informação, eu acho que isso aqui já consegue abranger aí grande parte disso, tá? Não, eu queria entrar em maiores detalhes, eu não gosto muito de falar, mas quando eu começo eu não paro mais. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Agora a gente fica aí à disposição para responder a dúvidas, perguntas, questionamentos. Fiquem à vontade. Podem usar a área de chat, pessoal, para fazer as perguntas, ou também pode usar o microfone agora, só desmutar ali o íconezinho do microfone. Eduardo, foi solucionada a dúvida? Você quer complementar aquela indagação que você teve? Eduardo, De qualquer- assim, não ficou claro para mim qual que era a dúvida. Se você, bom, eu não sei se está com problema no microfone aí, mas para ficar mais claro aqui para eu conseguir te responder. ele disse que foi solucionada. Ah, então beleza, então É, tranquilo. de qualquer forma, o Frank, que te atende, Eduardo, ele vai entrar em contato com você, tá? Para a gente poder explicar melhor. O É, se, Rubens, se for, se for necessário, também pode me colocar aí que a gente conversa também sem problema, tá? sim, Porque sim. eu acho que a ideia era mais a questão do backup, das ferramentas e tal, mas beleza. O Rubens, ele manda uma outra mensagem aqui. Ele diz: Bom dia. Na empresa que trabalho, temos o Kaspersky no ambiente. Vocês teriam alguma consultoria para analisar, ver se está configurado da melhor forma e o que a gente pode melhorar no ambiente? Então, ô Daniel, isso, na verdade, nós, como distribuidores, nós não temos esse time, tá? Isso a gente deixa a cargo dos nossos parceiros, Software Sul, tá? Então, essa questão aí, a gente pode conversar um pouco mais detalhadamente, mas eu, como distribuidor, não tenho esse time, essa solução, tá? Mas nada que a gente não possa conversar e realmente entender aí qual a demanda. Porque se for para fazer uma análise, chegar na rede do cliente e fazer uma análise de como está funcionando, como que está configurado as políticas de proteção e tal, acho que é muito complexo. Mas a gente pode conversar e pode entender melhor aí a necessidade. Mas eu, como distribuidor, não tenho. A gente vai contar aí com o braço da Software Sul para a gente conseguir fazer isso. Não, com certeza. Rubens, eu deixei embaixo aqui, já logo ali em seguida da sua mensagem, o meu e-mail. Se você puder me mandar só um alô lá falando que você precisa dessa consultoria, a gente já providencia um dos nossos especialistas de segurança para poder te atender, tá? Legal, legal. A gente fica esperando o seu contato. Mais alguma dúvida, pessoal? Aqui o Anthony. Ele falou que teve dificuldades com o suporte da Kaspersky em problema com o minerador. Gostaria também de um manual de melhores práticas na solução do endpoint da Kaspersky. Tem um manual pronto assim, Wellington? Na verdade, tem o próprio site da Kaspersky, ele disponibiliza um admin guide, né, dos produtos da Kaspersky, e lá todas as configurações são configurações de melhores práticas. Então, quando eu mandar essa apresentação para você, aí vai ter também esses links. Eu disponibilizei vários links, tá, nessa apresentação, mas uma delas é justamente essa parte de suporte, que é um admin guide totalmente em português,
tá? E lá com certeza tem as melhores práticas de segurança da solução. Então, por exemplo, eu não sei qual que é a solução que ele utiliza aí, mas, por exemplo, se você quer configurar a criptografia, que é o exemplo mais recente que eu dei. Então lá ele vai explicar o que é a criptografia e ele vai dar algumas informações sobre como configurar ela, o passo a passo de configuração, e recomendações de melhores práticas caso você utilize aquela função. Mas tem sim, e isso a gente vai disponibilizar aí algum link aí da apresentação mesmo. Mas tem sim, fica tranquilo. Em relação à parte de dificuldade com suporte, bom, aí tem que ver, né, especificamente qual que é o problema, né? Porque, como eu disse, o time da Kaspersky, ele, assim, a gente recebe muito pouco problema, assim, do time da Kaspersky, mas tem que ver a questão pontual que não foi resolvida. Depois, se você quiser compartilhar com o pessoal da Software Sul aí detalhadamente o problema, fica à vontade também, e eu consigo até entrar em contato com o próprio pessoal da Kaspersky para entender melhor o que aconteceu. Fica aí a mesma sugestão que eu tinha falado para o Rubens, Anthony. Meu e-mail está aí em cima. Manda um alô, manda um e-mail explicando o teu problema que a gente pode tentar ajudar a resolver, tá? É, tem mais algumas perguntinhas aqui. O Eduardo está falando sobre LGPD, se a Kaspersky ou se até mesmo a gente tem um serviço de consultoria nessa questão. É, não sei se tem uma consultoria da parte da Kaspersky sobre LGPD, o Wellington tem? Não, consultoria não, mas todos os produtos da Kaspersky já estão homologadas tanto para o GDPR, né, que é lá da Europa, quanto para o Uhum. LGPD. Então, todas as soluções já vão estar em conformidade com essas políticas, né? O GDPR já está ok, porque já está em funcionamento. LGPD, não sei se vocês sabem, mas a gente mora no Brasil, aqui vai ter uma dificuldade para entrar em vigor essa lei agora em agosto, né? Mas como aqui é o Brasil, a gente nunca está pronto para nada, então eles, utilizando também a parte do Covid-19, eles vão postergar isso provavelmente para o ano que vem. Mas todos os produtos da Kaspersky, eles já são homologados para LGPD. A parte de consultoria, aí é um ponto bem interessante, porque a Kaspersky não tem, tá? É porque a LGPD é uma coisa que é simples, mas ela é complexa ao mesmo tempo, porque o LGPD em si não é só um produto que você coloca na sua infraestrutura, é uma política, né? Então você tem que prover ali controle das informações, então você tem que proteger a informação, então engloba vários outros tipos de solução. Então, envolve backup, envolve disponibilidade de informação, envolve um tipo de política que você vai ter, caso a sua empresa seja atacada, enfim, então uma consultoria específica para LGPD, não, mas os produtos da Kaspersky eles já são homologados para funcionar e estar em conformidade com essa política quando ela entrar em vigor aqui no Brasil. Sim, e Eduardo, quando o Frank entrar em contato com você, já expõe isso também, tá? Que a gente sempre está tentando atualizar, a gente sempre está tentando também trazer webinars sobre esse assunto e mais material sobre LGPD, que a gente percebe que o pessoal realmente ainda tem muita dúvida, tá? Então, acho que nada melhor do que a gente bater um papo para se manter informado, tá? Porque nisso a gente vai se ajudando. Ô, Daniel, até essa questão de LGPD, eu não sei se é o caso, não sei se você me permite falar um pouco, mas a gente tem no próprio site da ScanSource, aí também eu disponibilizo para vocês depois um link. Nós temos não sei se você conhece, Daniel, nós temos o ScanSource Academy, né? Uhum. Que é uma plataforma de treinamento online que a gente faz, os consultores aqui da ScanSource. E eu fiz o de Kaspersky, e nessa apresentação de Kaspersky tem lá uma parte que é específica de LGPD, tá? Então eu explico de uma forma bem simplificada o que é o LGPD, como que ela vai funcionar, e aí eu acho que isso pode ajudar um pouco melhor aí vocês. Ou até se você quiser depois entrar e copiar essa apresentação e disponibilizar para seus clientes, fica à vontade. Mas nós já fizemos essa apresentação especificamente para Kaspersky, tá? Com certeza, com certeza. Todas essas informações que a gente for passando, pessoal, depois se vocês quiserem mandar um e-mail para esse e-mail que eu passei, que é o marketing@softwaresul, fica mais fácil também para eu me organizar e saber para quem mandar o quê, tá? Então me peçam que a gente vai conversando. A Roseli, aqui da nossa equipe da SoftwareSul, tinha levantado a mãozinha, não sei se ela está aqui e quer falar alguma coisa, Roseli?
Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Eu pedi licença aqui para falar com todos, até para colocar uma questão que eu acho que foi o Rubens, alguém que comentou sobre a questão de suporte, tá? Então, assim, a SoftwareSul sendo um parceiro Kaspersky, a gente tem uma área de serviço bem completa, que inclusive essa parte da consultoria, do endpoint, a gente consegue prover isso para a nossa base de clientes, tem que analisar caso a caso, né? E também a questão do suporte. Então, assim, todos os clientes que adquirem qualquer solução com a SoftwareSul, a gente tem um time de suporte para atender o primeiro suporte e, se for o caso, escalar. Então, deixar claro que, assim, a gente é muito preocupado não só, né, na entrega da solução, por isso a gente tem um time completo para prestar esse tipo de suporte, tá? Então, quero que vocês fiquem bem à vontade, inclusive se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem enviar um e-mail para o Daniel, que a gente vai escalar isso para a nossa área de serviço. O SoftwareSul tem um time grande de serviço para atender essas questões de suporte, de dúvida em relação à solução também, tá? Então, era isso que eu queria complementar, tá bom, Daniel? Eu sei que assim, é tanta informação que na hora, às vezes, acaba passando batida aí, mas era isso que eu queria falar, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado, Roseli. Realmente o pessoal continua falando aqui sobre essa parte de consultoria, apoio em instalação. Pessoal, contem com a SoftwareSul para isso, tá? Podem mandar e-mail ali para o marketing@softwaresul, que a gente vai tentar ajudar assim, o máximo que a gente puder em todas as áreas possíveis. E mais alguma dúvida sobre o conteúdo? Obrigado, Mayra. Obrigado mesmo. Bom, então eu acho que é isso. Quem tiver mais dúvidas, moçada, de novo, manda para o meu e-mail. A gente vai conversando, tá? Se não for diretamente comigo, eu vou repassando para o pessoal que já atende vocês, mas a gente vai batendo um papo e eu vou ser basicamente o primeiro contato. Então eu fico realmente aguardando que vocês entrem e enviem esses e-mails, enviem as suas dúvidas, para a gente poder sanar todas elas, porque segurança é realmente um assunto muito importante, tá? O pessoal que está agradecendo, eu que agradeço a presença de vocês aqui, agradeço também a presença do Wellington, muito obrigado, Wellington, tá? Opa, É isso. Opa, não, eu que agradeço aí, como eu disse no início, é sempre uma oportunidade excelente de falarmos sobre segurança e falar também de Kaspersky, que é sempre bom, tá? Eu fico à disposição aí para dúvidas que surgirem aí posteriormente, fiquem à vontade para me contatar. O pessoal da SoftwareSul aí, se precisar dos nossos serviços aqui, estamos à disposição também. Nos convide para mais apresentações, tá? A gente pode aí fazer algumas apresentações mais específicas de uma solução, fazer um hands-on, enfim. Então, contem também com a nossa equipe aqui de São Paulo para ajudar vocês nessas apresentações, beleza? Então, muito obrigado a oportunidade. Obrigado aí ao pessoal da SoftwareSul, contem com a ScanSource e com a Kaspersky. Então, assim, de coração, muito obrigado a todos e desejo aí a todos aí um excelente restinho de manhã, um excelente dia e torcendo aí para que as coisas voltem ao normal o quanto antes. Então, da minha parte, muito obrigado a todos aí e até a próxima. Até a próxima, Elton. Obrigado, pessoal. E mesmo que a gente encerrar aqui a apresentação, a área de chat fica funcionando. Se vocês quiserem continuar batendo esse papo, podem continuar pela área de chat também. No mais, muito obrigado pela presença e a gente se vê no próximo evento, no próximo webinar.